O cheiro de esterco e carne podre invadia as narinas dos presentes naquela manhã de 1347. Na praça central de Pemberton, centenas de camponeses famintos se aglomeravam em círculos concêntricos, observando em silêncio religioso uma cena que jamais imaginaram presenciar. No centro do espetáculo, um homem de meia-idade carregava bandejas pesadas de madeira, cambaleando sob o peso da comida, que ele mesmo havia negado àquelas pessoas. Suas roupas de linho fino haviam sido substituídas por uma túnica marrom e rasgada, idêntica às usadas pelos servos mais pobres de sua propriedade. Ao seu lado, uma mulher de cabelos longos e dourados se ajoelhava diante de pés sujos e calejados, limpando-os com mechas de seus próprios fios. Era Lady Catherine, esposa do conde William de Pemberton, realizando a tarefa mais degradante que uma nobre poderia executar. Este era apenas o primeiro dia de uma punição que duraria mais 2, transformando os senhores absolutos daquelas terras em servos de seus próprios súditos. Se esse tipo de história merece ser lembrado, apoie este projeto se inscrevendo no canal e deixando seu comentário sobre como a justiça pode assumir as formas mais extremas. O condado de Pemberton representava, até então, tudo que o poder feudal tinha de mais absoluto e intocável. William de Pemberton controlava mais de 15 mil acres de terra fértil, dezenas de vilas e o destino de aproximadamente 8 mil almas. Sua linhagem remontava aos conquistadores normandos, e sua palavra era lei inquestionável naquelas terras há mais de 3 gerações. O castelo da família se erguia imponente sobre uma colina, com torres que tocavam as nuvens e muralhas que pareciam indestrutíveis. Lady Catherine, sua esposa, descendia da nobreza francesa e era conhecida por sua beleza e educação refinada. Juntos, eles representavam a elite mais privilegiada de uma sociedade rigidamente hierarquizada. A riqueza da família Pemberton se baseava na exploração sistemática dos camponeses que trabalhavam suas terras. Os impostos eram cobrados 3 vezes ao ano, sempre em momentos estratégicos que garantiam o máximo de lucro para os senhores. Durante os períodos de colheita, quando os trabalhadores finalmente tinham algo para comer, chegavam os coletores com suas exigências. Grãos, animais, tecidos, moedas, tudo que pudesse ser convertido em riqueza era arrancado das famílias camponesas. O sistema funcionava como uma máquina perfeita de concentração de riqueza, onde cada camponês trabalhava essencialmente para manter o luxo de uma única família nobre. O inverno de 1346 trouxe consigo uma fome devastadora que assolou grande parte da Inglaterra. As colheitas haviam sido ruins por 2 anos consecutivos, e os estoques de grãos se esgotaram rapidamente. Enquanto os camponeses começavam a morrer de inanição, o conde William mantinha seus celeiros repletos de trigo, cevada e aveia. Estas reservas não eram destinadas ao consumo imediato, mas sim ao comércio lucrativo que ele planejava fazer com outros condados menos afetados pela fome. Era uma estratégia econômica fria e calculista, que transformava o sofrimento humano em oportunidade de lucro. Durante os meses mais cruéis daquele inverno, crianças começaram a aparecer mortas nas estradas, suas pequenas barrigas inchadas pela fome. Famílias inteiras abandonavam suas casas em busca de qualquer coisa comestível, desde raízes podres até cascas de árvore. Mulheres grávidas perdiam seus bebês, e homens fortes definham até virarem esqueletos ambulantes. Enquanto isso, no castelo de Pemberton, banquetes suntuosos aconteciam todas as noites, com mesas fartas de carne assada, pães frescos e vinho importado. O contraste entre a abundância dos senhores e a miséria dos súditos atingia níveis obscenos. A primeira tentativa dos camponeses de pedir ajuda aconteceu em janeiro de 1347. Uma delegação de anciãos da vila se dirigiu até o castelo, esperando sensibilizar o conde com relatos sobre as mortes que se multiplicavam. William os recebeu em seu salão principal, sentado em seu trono ornamentado, enquanto ouvia os pedidos com visível irritação. Sua resposta foi direta e cruel. Os camponeses deveriam trabalhar mais e reclamar menos. Se não tinham comida, era porque não eram suficientemente produtivos. A audiência terminou com os pedintes sendo expulsos pelos guardas, enquanto o conde retornava ao seu jantar quente. Foi nesse contexto de desespero total que surgiu o plano mais audacioso que aquelas terras já haviam testemunhado. Thomas, o ferreiro da vila principal, não era apenas um artesão habilidoso, era também um homem que sabia ler e escrever, habilidades raras entre os camponeses. Durante anos, ele havia observado os movimentos dos guardas do castelo, estudado os horários das patrulhas e mapeado mentalmente cada entrada e saída da fortaleza. Sua oficina, localizada próxima aos estábulos do conde, lhe proporcionava uma visão privilegiada das rotinas diárias da nobreza. O plano de Thomas era tão simples quanto ousado: invadir os celeiros durante a mudança da guarda noturna e distribuir os grãos entre as famílias mais necessitadas. Ele recrutou discretamente 12 homens de confiança, todos pais de família que haviam perdido filhos para a fome.
O grupo incluía carpinteiros, pastores e agricultores, pessoas comuns que nunca haviam questionado a autoridade feudal, mas que agora não tinham mais nada a perder. Eles passaram semanas estudando cada detalhe, desde os caminhos menos vigiados até os melhores horários para a operação. A invasão aconteceu numa noite sem lua de fevereiro de 1347. Os 13 homens conseguiram penetrar nos celeiros sem serem detectados, carregando sacos de grãos em silêncio absoluto. Durante 3 horas eles transportaram centenas de quilos de trigo e cevada, distribuindo tudo entre as famílias mais desesperadas da região. Para muitas crianças, aqueles grãos representaram a primeira refeição substancial em meses. O plano parecia ter funcionado perfeitamente, e por alguns dias, Thomas e seus companheiros acreditaram ter conseguido o impossível. A descoberta do roubo aconteceu quando o administrador dos celeiros, um homem chamado Marcos, fez sua inspeção semanal de rotina. O déficit era impossível de esconder. Toneladas de grãos haviam simplesmente desaparecido durante a noite. Marcos correu até o castelo para reportar o ocorrido, encontrando o conde William em seu escritório particular, revisando os livros de contabilidade da propriedade. A reação do nobre foi explosiva. Ele quebrou uma mesa de carvalho maciço com um soco, gritou ordens contraditórias para seus guardas e jurou vingança terrível contra os responsáveis. A investigação que se seguiu foi meticulosa e brutal. William convocou um investigador especializado em crimes contra a nobreza, um homem conhecido simplesmente como o Inquisidor. Este personagem sombrio havia desenvolvido métodos de interrogatório que conseguiam extrair confissões dos suspeitos mais resistentes. Ele chegou ao condado acompanhado de assistentes e instrumentos de tortura, instalando-se numa torre do castelo, que logo se tornou sinônimo de terror para toda a população local. O inquisidor começou seus trabalhos interrogando sistematicamente todos os camponeses que tinham acesso às proximidades do castelo. Servos, artesãos, comerciantes, ninguém escapou dos questionamentos intimidadores. Ele usava técnicas psicológicas refinadas, prometendo recompensas para quem fornecesse informações e ameaçando punições terríveis para os que mentissem. Gradualmente, pequenos detalhes começaram a emergir. Alguém havia visto sombras próximas aos celeiros. Outro ouvira ruídos estranhos durante a noite. Um terceiro notara movimento incomum perto da oficina do ferreiro. Thomas percebeu que sua captura era questão de tempo quando começou a notar olhares suspeitos dirigidos em sua direção. Vizinhos que o cumprimentavam cordialmente há décadas agora desviavam os olhos quando ele passava. Sua esposa, Margaret, uma mulher perspicaz que conhecia o marido melhor que ninguém, começou a fazer perguntas diretas sobre as noites em que ele chegava tarde em casa. A pressão psicológica aumentava a cada dia e Thomas sabia que eventualmente alguém falaria. A confissão final veio de uma fonte inesperada. Peter, um dos 12 homens envolvidos no roubo, tinha uma filha de 17 anos chamada Agnes. O inquisidor, demonstrando sua crueldade característica, ameaçou torturar a jovem caso Peter não cooperasse com as investigações. Diante da possibilidade de ver sua filha sofrer, o homem quebrou sob pressão e revelou todos os detalhes da operação. Nomes, métodos, motivações, tudo foi exposto numa confissão devastadora que selou o destino dos envolvidos. A prisão de Thomas aconteceu durante uma manhã de março, quando ele trabalhava tranquilamente em sua oficina. 20 guardas armados invadiram o local, prendendo o ferreiro sem qualquer resistência. Seus companheiros foram capturados nas horas seguintes, numa operação coordenada que varreu toda a região. Em menos de um dia, os 13 homens estavam presos nas masmorras do castelo, aguardando um julgamento cujo resultado já estava determinado antes mesmo de começar. O julgamento foi uma farsa cuidadosamente orquestrada. William de Pemberton presidiu pessoalmente o processo, atuando simultaneamente como juiz, júri e promotor. Os réus foram acusados de roubo, traição e conspiração contra a ordem feudal estabelecida. Thomas, como líder do grupo, recebeu acusações adicionais de sedição e corrupção da moral cristã. As provas apresentadas incluíam as confissões obtidas sob tortura e o testemunho de informantes que haviam sido comprados ou intimidados. A defesa dos acusados foi praticamente inexistente. O advogado designado pelo tribunal, um jovem clérigo sem experiência, limitou-se a pedir misericórdia baseada nas circunstâncias extremas da fome. Ele argumentou timidamente que os homens haviam agido por desespero, não por malícia, e que suas famílias estavam literalmente morrendo de inanição. Estes argumentos foram desmicedados com desdém por William, que declarou que a necessidade nunca justificava crimes contra a propriedade nobre. A sentença pronunciada pelo conde foi calculada para servir como exemplo aterrador para toda a população. Thomas seria enforcado publicamente, seus bens confiscados e sua família banida das terras de Pemberton para sempre. Os 12 companheiros receberiam punições variadas, desde açoitamento público até amputação de membros. Mas a pena mais cruel estava reservada para o próprio William e sua esposa. Uma humilhação que inverteria completamente a hierarquia social estabelecida. O castigo específico destinado ao casal nobre nasceu da mente retorcida do inquisidor.
que sugeriu uma punição educativa que forçaria os senhores a experimentar pessoalmente a condição de seus súditos. William e Catherine seriam obrigados a servir um banquete aos mesmos camponeses que eles haviam deixado morrer de fome. Durante 3 dias consecutivos, eles atuariam como servos dos seus próprios servos, numa inversão teatral da ordem social que chocaria todo o reino. A notícia da punição se espalhou como fogo selvagem através das vilas vizinhas. Pela primeira vez na história daquela região, nobres de sangue real seriam forçados a se submeter publicamente aos seus súditos. Mensageiros a cavalo levaram a notícia até os condados mais distantes, e pessoas começaram a viajar de longe para presenciar o espetáculo extraordinário. A praça central de Pemberton se transformou num ponto de peregrinação para camponeses, comerciantes e até mesmo alguns nobres curiosos. Os preparativos para o Banquete da Vergonha começaram uma semana antes da data marcada. Carpinteiros construíram mesas e bancos para acomodar centenas de convidados. Cozinheiros trabalharam dia e noite preparando quantidades enormes de comida, ironicamente, usando os mesmos grãos que haviam sido roubados dos celeiros do conde. O cardápio incluía carnes assadas, pães frescos, sopas nutritivas e cerveja forte, um festim que contrastava dramaticamente com a fome que aquelas pessoas haviam enfrentado nos meses anteriores. Lady Catherine passou os últimos dias antes da punição trancada em seus aposentos, recusando-se a comer ou receber visitas. Seus servos reportavam que ela passava horas diante do espelho, cortando mechas de seus cabelos dourados numa tentativa desesperada de reduzir a humilhação que a aguardava. William, por sua vez, alternava entre ataques de raiva incontrolável e períodos de depressão profunda. Ele chegou a tentar subornar os guardas para facilitar sua fuga, mas descobriu que sua própria riqueza havia perdido todo o poder persuasivo. A manhã do primeiro dia chegou acompanhada de uma multidão sem precedentes. Mais de 1000 pessoas se aglomeravam na praça, criando um mar de rostos ansiosos e expectantes. Camponeses que nunca haviam saído de suas vilas viajaram léguas para presenciar o evento. Comerciantes fecharam seus negócios, artesãos abandonaram suas oficinas e até mesmo alguns clérigos deixaram suas igrejas para testemunhar aquela subversão única da ordem social estabelecida. Quando William e Catherine emergiram do castelo escoltados por guardas, um silêncio absoluto dominou a multidão. O contraste visual era devastador. Onde antes caminhava um conde orgulhoso em vestes de veludo e seda, agora arrastava-se um homem humilhado em roupas de servo. Catherine, que durante décadas havia sido a personificação da elegância feminina, agora parecia uma camponesa comum em sua túnica marrom e simples. Seus cabelos, outrora penteados em elaboradas construções de vaidade, caíam soltos e desalinhados ao redor de um rosto marcado pelo choro. O banquete começou com uma cerimônia grotesca, onde os novos servos foram apresentados formalmente aos seus senhores temporários. Thomas, ainda aguardando sua execução, foi trazido das masmorras para presidir simbolicamente a refeição. Acorrentado, mas mantendo sua dignidade, o ferreiro observou em silêncio enquanto o homem que o havia condenado à morte agora se curvava diante dele carregando uma bandeja de comida. As primeiras horas foram marcadas por uma atmosfera de incredulidade geral. Muitos camponeses pareciam genuinamente desconfortáveis com a situação, não sabendo como reagir à reversão completa dos papéis sociais. Alguns recusaram-se inicialmente a ser servidos pelo conde, mas gradualmente a fome acumulada de meses superou qualquer constrangimento moral. William cambaleava sob o peso das bandejas, suas mãos não acostumadas ao trabalho físico começando a formar bolhas dolorosas. Catherine enfrentou uma humilhação ainda mais profunda. Ajoelhar-se diante de pés sujos e calejados, limpar sujeira acumulada com seus próprios cabelos, cada gesto representava a destruição completa de tudo que ela havia sido ensinada a valorizar. Suas lágrimas misturavam-se com a sujeira no chão, criando pequenas poças de lama que manchavam ainda mais sua aparência. Os camponeses, inicialmente constrangidos, gradualmente começaram a estender seus pés com mais confiança, alguns chegando a sorrir com a inversão de poder. O segundo dia trouxe uma dinâmica ainda mais cruel. A novidade havia passado e a multidão agora exigia maior entretenimento. Comentários jocosos começaram a ecoar pela praça, com pessoas fazendo piadas sobre a incompetência dos novos servos. William derrubou uma bandeja inteira de comida, sendo forçado a limpar a bagunça com as próprias mãos, enquanto centenas de pessoas riam de sua inaptidão. Catherine, com os joelhos sangrando de tanto ajoelhar-se, continuava sua tarefa degradante enquanto mais pessoas chegavam para observar o espetáculo. A tensão psicológica dos nobres atingiu níveis extremos durante aquele segundo dia. William começou a mostrar sinais de colapso mental, falando sozinho e ocasionalmente explodindo em ataques de raiva que apenas intensificavam a humilhação. Catherine desenvolveu um tremor constante nas mãos, e suas unhas, antes cuidadosamente manicuradas, agora estavam quebradas e sujas de tanto trabalhar. O casal que por décadas havia comandado aquelas terras com punho de ferro, agora se desintegrava publicamente diante de seus súditos. Conforme o terceiro e último dia se aproximava,
Ficava claro que algo fundamental havia mudado para sempre na dinâmica social daquela região. Os camponeses, que haviam passado gerações aceitando passivamente sua condição inferior, agora haviam experimentado o gosto do poder. Eles tinham visto seus senhores absolutos reduzidos à condição mais baixa possível, e essa visão jamais poderia ser apagada de suas mentes. A autoridade feudal, baseada na ideia da superioridade intrínseca da nobreza, havia sido publicamente desmascarada como uma construção artificial e frágil. A situação estava prestes a atingir seu clímax mais brutal, quando a humilhação transformar-se-ia em algo ainda mais devastador para os nobres envolvidos. Os eventos que se seguiriam marcariam não apenas o fim da punição, mas também o início de uma nova era de relacionamento entre senhores e servos naquelas terras amaldiçoadas. O terceiro dia do banquete da vergonha amanheceu com uma energia diferente no ar. A multidão havia crescido ainda mais, incluindo agora nobres de condados vizinhos que chegaram durante a madrugada para testemunhar os momentos finais da humilhação. William de Pemberton apresentava sinais visíveis de colapso físico e mental. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Sua postura curvada demonstrava a exaustão de quem nunca havia trabalhado fisicamente. E seus olhos exibiam o vazio de um homem que havia perdido completamente sua identidade. Catherine estava ainda pior, com os joelhos em carne viva, os cabelos embaraçados e sujos, e um olhar ausente que indicava a desconexão total da realidade. O momento mais brutal chegou quando Thomas, o ferreiro que liderava o roubo dos grãos, foi trazido das masmorras para presidir o banquete final. Ainda acorrentado, ele foi colocado numa cadeira elevada no centro da praça, transformado simbolicamente no senhor temporário daquela inversão social. O homem que seria executado no dia seguinte agora observava seus antigos opressores servirem comida aos seus pés. A ironia da situação atingia níveis quase insuportáveis. O condenado à morte tinha mais dignidade que os nobres vivos. Foi nesse contexto que o castigo atingiu seu ápice de crueldade. Um grupo de camponeses mais audaciosos começou a fazer exigências cada vez mais degradantes. Eles forçaram William a ajoelhar-se e pedir desculpas pessoalmente para cada família que havia perdido um ente querido durante a fome. O conde, com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas, foi obrigado a pronunciar os nomes das crianças mortas, uma por uma, enquanto seus pais observavam com uma mistura de satisfação e dor renovada. Catherine enfrentou uma humilhação ainda mais específica. As mulheres da vila, lideradas pela viúva de um homem que morrera de fome, decidiram que ela deveria experimentar pessoalmente a condição das camponesas mais pobres. Elas forçaram a condessa a carregar baldes pesados de água suja, a limpar latrinas com as próprias mãos e a comer os restos de comida que sobravam dos pratos. Cada tarefa era executada sob os olhares atentos de centenas de pessoas, transformando atividades rotineiras em rituais de degradação pública. O espetáculo adquiriu características quase teatrais, quando alguns participantes começaram a encenar paródias da vida nobre. Um camponês vestiu trapos numa imitação grotesca das roupas finas de William, enquanto caminhava pela praça, imitando os gestos altivos do conde. Uma mulher colocou flores murchas no cabelo e fingiu ser Catherine, exagerando seus maneirismos refinados até transformá-los em caricatura ridícula. A multidão explodia em gargalhadas a cada imitação, enquanto os verdadeiros nobres eram forçados a assistir suas personas sendo destroçadas publicamente. Enquanto isso, em outras partes do reino, punições igualmente brutais estavam sendo aplicadas a nobres que haviam transgredido as leis morais e sociais da época. Em Florença, no ano de 1289, a duquesa Isabela de Ravenna enfrentava sua própria caminhada da vergonha. Acusada de adultério com 3 homens diferentes e de conspirar contra seu marido, ela foi condenada a percorrer as ruas mais movimentadas da cidade completamente nua, carregando apenas uma vela acesa e repetindo pedidos de perdão em voz alta. A preparação para a caminhada de Isabela havia sido meticulosamente planejada pelas autoridades florentinas. O percurso foi traçado para passar pelos locais mais simbólicos da cidade. A catedral principal, o mercado central, a praça onde ela costumava aparecer em festivais públicos, vestida com suas mais finas roupas. Cada ponto da rota representava um aspecto diferente de sua queda social, da sacralidade religiosa que ela havia profanado, passando pelo comércio que ela havia corrompido com seus crimes, até os espaços públicos onde sua presença majestosa se transformaria em espetáculo de degradação. A multidão que se aglomerou para presenciar a caminhada de Isabela superou todas as expectativas das autoridades. Comerciantes fecharam suas lojas, artesãos abandonaram seus trabalhos e até mesmo pessoas de cidades vizinhas viajaram para testemunhar a queda espetacular de uma das mulheres mais poderosas da região. A duquesa, que durante anos havia comandado exércitos e governado territórios, agora caminhava lentamente entre 2 fileiras de guardas, completamente exposta ao escrutínio público. O aspecto mais cruel da punição de Isabela não era apenas a nudez física, mas a nudez social.
a remoção completa de todos os símbolos e proteções que definiam sua identidade nobre. Sem suas joias elaboradas, seus vestidos importados, sua comitiva de servos, ela se tornava apenas mais uma mulher vulnerável numa sociedade que oferecia pouca proteção para aquelas que transgrediam as normas estabelecidas. Os gritos da multidão, prostituta, traidora, demônio, ecoavam pelas ruas estreitas, criando uma cacofonia de julgamento moral que a acompanharia pelo resto da vida. Durante a caminhada, comerciantes e cidadãos comuns exerceram sua própria forma de justiça popular. Ovos podres, frutas estragadas, esterco de animais e lixo orgânico voaram em direção à duquesa, manchando seu corpo já humilhado com substâncias nauseantes. Mulheres especialmente indignadas com seus crimes de adultério gritavam insultos específicos sobre sua moralidade sexual, enquanto homens faziam comentários vulgares sobre seu corpo exposto. A vela que ela carregava, simbolizando sua suposta penitência, foi apagada repetidas vezes por cuspe e detritos atirados pela multidão. Em outro canto da Europa medieval, no condado de Westmarch, o barão Edmund enfrentava sua própria forma de justiça poética. Condenado por extorquir impostos ilegais de viúvas e órfãos, ele foi acorrentado durante 7 dias consecutivos num pelourinho especialmente construído com o ouro que havia roubado de suas vítimas. A ironia da punição não passou despercebida pelos observadores. O metal precioso que representava sua ganância agora se transformava no instrumento de sua humilhação. O pelourinho dourado de Edmund se tornou um ponto de peregrinação para todas as famílias que haviam sido prejudicadas por sua extorsão. Viúvas idosas, que haviam perdido suas economias para os impostos ilegais do barão, caminhavam longas distâncias para cuspir em seu rosto e relembrar os nomes dos filhos que morreram por falta de recursos. Órfãos que haviam crescido na pobreza extrema por causa de suas práticas corruptas agora se aglomeravam ao redor do pelourinho, jogando pedras pequenas e gritando insultos que haviam guardado durante anos de sofrimento silencioso. A cada dia, a condição física de Edmund se deteriorava visivelmente. O ouro, inicialmente brilhante e impressionante, começou a perder seu lustre sob a ação constante de cuspe, urina e excrementos que a multidão jogava sobre o prisioneiro. O próprio barão, forçado a permanecer na mesma posição durante horas, desenvolveu feridas profundas nos pulsos e tornozelos, onde as correntes douradas cortavam sua pele. Sua barba cresceu descontroladamente, seus cabelos se embaraçaram, e seu corpo adquiriu um odor nauseante que se misturava com o cheiro dos detritos acumulados ao seu redor. No 5º dia de exposição, Edmund começou a mostrar sinais de delírio mental. Ele passou a falar sozinho, murmurando nomes de pessoas mortas e pedindo perdão para fantasmas imaginários. Alguns observadores notaram que ele começara a conversar com ratos que se aproximavam para comer os restos de comida jogados pela multidão. A fronteira entre realidade e alucinação havia se tornado tênue para um homem que passara a vida inteira exercendo poder absoluto sobre outras pessoas, e agora se encontrava completamente indefeso. A punição mais teatral de todas aconteceu na Boêmia, em 1156, onde o príncipe Alderic foi submetido a uma coroação invertida que zombava de todos os rituais sagrados da monarquia. Acusado de vender relíquias sagradas falsas e roubar do tesouro real, ele foi forçado a participar de uma cerimônia grotesca, onde mendigos e prostitutas o coroaram como o rei dos ladrões, diante de uma multidão de nobres horrorizados. A cerimônia falsa seguiu todos os protocolos de uma coroação real, mas com cada elemento sagrado substituído por sua versão mais degradante possível. Onde deveria haver uma coroa de ouro ornamentada com pedras preciosas, colocaram em sua cabeça uma estrutura feita de espinhos entrelaçados com esterco seco. O manto real foi substituído por trapos fedorentos costurados com excrementos de animais. O cetro majestoso se transformou numa vara suja coberta de lama e detritos orgânicos. Os dignitários, que presidiram a coroação de Alderic, foram cuidadosamente selecionados para maximizar a humilhação do príncipe. Uma prostituta idosa e desdentada atuou como arcebispo, pronunciando bênçãos blasfemas numa imitação grotesca do latim litúrgico. Um mendigo aleijado serviu como primeiro-ministro, lendo uma proclamação que listava os grandes feitos do novo rei dos ladrões. Crianças órfãs foram posicionadas como pajens reais, carregando almofadas com tesouros, feitos de pedras e metais sem valor. O banquete que se seguiu à coroação falsa atingiu novos níveis de crueldade teatral. Alderic foi forçado a sentar-se numa mesa real, feita de tábuas podres apoiadas em barris vazios, enquanto convidados ilustres, todos mendigos e marginalizados sociais, desfrutavam de um festim preparado com restos de comida e sobras coletadas nas ruas. O príncipe, usando sua coroa de espinhos e esterco, foi obrigado a comer da mesma comida estragada, enquanto os participantes faziam brinde após brinde à sua majestade.
Os discursos durante o banquete falso seguiram o formato tradicional das celebrações reais, mas com conteúdo completamente invertido. Oradores improvisados se levantavam para louvar as qualidades do novo rei. Sua habilidade em enganar pessoas inocentes, sua criatividade em criar relíquias falsas, sua dedicação em empobrecer o reino para enriquecer a si mesmo. Cada elogio arrancava gargalhadas da multidão e aprofundava a humilhação do príncipe, que era forçado a aceitar os cumprimentos com sorrisos forçados. A punição mais bizarra de todas aconteceu com o Marquês Henri de Savoy, em 1203, que foi literalmente equiparado a animais durante seu julgamento público. Acusado de bestialidade e corrupção da moral cristã, ele foi colocado no mesmo cercado que seus próprios porcos, sendo tratado com exatamente a mesma dignidade dos animais que criava. Bispos e nobres assistiram durante semanas, enquanto o homem que governava 3 cidades era sistematicamente reduzido ao nível de gado. O cercado construído especialmente para Henri era uma estrutura deliberadamente degradante, projetada para eliminar qualquer distinção entre o marquês e os animais. Não havia área seca onde ele pudesse dormir. Toda a estrutura era enlameada e coberta com dejetos frescos dos porcos. Não havia utensílios para comer. Ele era forçado a enfiar o rosto na comida da mesma forma que os animais faziam. Não havia privacidade para necessidades fisiológicas. Tudo acontecia no mesmo espaço coletivo, observado por guardas e visitantes curiosos. A rotina diária de Henri no cercado seguia exatamente a mesma dos porcos ao seu redor. Ele acordava quando os animais acordavam, comia quando eles comiam e dormia quando eles dormiam. A comida consistia em restos orgânicos, cascas de vegetais e sobras que normalmente seriam destinadas apenas aos animais. Sua barba cresceu descontroladamente, seus cabelos se embaraçaram com lama e detritos, e sua pele adquiriu o mesmo odor nauseante dos porcos que dividiam seu espaço. Dignitários religiosos visitavam o cercado regularmente, não para oferecer conforto espiritual, mas para observar a justiça divina sendo aplicada a um pecador. Bispos faziam sermões diante do cercado, usando Henri como exemplo vivo das consequências da transgressão moral. Eles apontavam para o homem enlameado e animalizado como prova de que Deus punia severamente aqueles que corrompiam a ordem natural estabelecida. Estas visitas se tornaram eventos sociais para essa elite religiosa, que chegava em grupos para testemunhar a degradação completa de um nobre que havia desafiado as leis divinas. O aspecto mais cruel da punição de Henri era sua duração indefinida. Enquanto outras humilhações públicas tinham prazos estabelecidos, ele permaneceria no cercado até que confessasse publicamente seus pecados e pedisse perdão diante de toda a comunidade. Esta confissão, no entanto, deveria ser feita de dentro do cercado, na presença dos porcos, numa posição física que eliminava qualquer dignidade residual. Semanas se passaram antes que a pressão psicológica finalmente quebrar sua resistência. Quando Henri finalmente confessou, sua aparência física havia se transformado completamente. Seus cabelos estavam tão embaraçados e sujos que pareciam pelos de animal. Sua pele estava coberta de feridas e infecções causadas pela exposição constante à umidade e aos dejetos. Seus olhos perderam a expressão humana, adquirindo o olhar vazio de alguém que havia passado tempo demais na condição animal. A confissão que ele murmurou foi quase ininteligível, pronunciada numa voz rouca que havia perdido o tom autoritário que caracterizava sua antiga posição social. De volta a Pemberton, o banquete da vergonha chegou ao seu final com uma cerimônia que selaria para sempre a mudança na hierarquia social daquelas terras. William e Catherine foram forçados a assinar documentos renunciando formalmente a vários privilégios feudais, incluindo o direito de cobrar certos impostos e de julgar crimes menores. Estes documentos foram lidos em voz alta para toda a multidão, que aplaudia cada renúncia como uma vitória pessoal sobre décadas de opressão. A execução de Thomas aconteceu no dia seguinte, mas sua morte assumiu características completamente diferentes das execuções nobres tradicionais. Em vez de ser tratado como um criminoso comum, ele foi elevado ao status de mártir popular. Centenas de pessoas se aglomeraram para testemunhar seus últimos momentos, muitas chorando abertamente pela perda do homem que havia ousado desafiar a ordem estabelecida. Suas últimas palavras, direcionadas a William, que assistia da janela de seu castelo, foram: "Você pode matar meu corpo, mas não pode matar a verdade que todos viram nestes últimos dias." As consequências das punições se estenderam muito além dos dias de humilhação pública. William de Pemberton nunca se recuperou psicologicamente da experiência. Ele desenvolveu uma obsessão patológica com segurança pessoal, contratando dezenas de guardas adicionais e raramente saindo do castelo. Sua autoridade sobre os camponeses havia sido irreversivelmente comprometida. Onde antes bastava sua palavra para impor obediência, agora ele precisava recorrer constantemente à força física para manter controle. Lady Catherine se tornou uma reclusa completa,
passando o resto da vida trancada em seus aposentos, recusando-se a receber visitas ou participar de eventos públicos. Isabela de Ravenna nunca conseguiu reconstruir sua posição social após a caminhada da vergonha. Rejeitada pela nobreza florentina e marcada para sempre pela humilhação pública, ela acabou exilada numa propriedade rural distante, onde passou seus últimos anos numa pobreza relativa. Suas tentativas de formar novos relacionamentos eram sabotadas pela reputação que a precedia. Nenhum homem nobre queria associar-se a uma mulher que havia sido vista nua pelas ruas por milhares de pessoas. O barão Edmund de Westmarch perdeu completamente sua sanidade mental durante os 7 dias no Pelourinho Dourado. Após ser liberado, ele passou anos vagando pelas estradas como um mendigo, incapaz de reconhecer antigas propriedades ou recordar sua identidade nobre. Suas terras foram confiscadas e distribuídas entre as famílias que ele havia prejudicado, criando um precedente perigoso para outros nobres corruptos. Seu caso se tornou uma lenda cautionary que circulava entre a aristocracia, servindo como aviso sobre as consequências de explorar excessivamente os súditos. O príncipe Alderic nunca mais pisou em território nobre após sua coroação invertida. O trauma psicológico da experiência o transformou num homem paranoico e instável, incapaz de confiar em qualquer pessoa ou situação. Ele passou o resto da vida exilado em territórios distantes, sustentando-se com trabalhos manuais básicos e evitando qualquer contato com sua antiga classe social. Sua linhagem foi oficialmente apagada dos registros reais, como se nunca tivesse existido. Henri de Savoy conseguiu eventual liberdade após sua confissão, mas sua reputação estava para sempre arruinada. O tempo passado no cercado com porcos deixou marcas físicas permanentes, cicatrizes, infecções crônicas e um odor persistente que nenhuma quantidade de banhos conseguia eliminar completamente. Mais importante, deixou marcas psicológicas que o assombrariam para sempre. Ele desenvolveu fobias relacionadas a espaços fechados e animais, além de episódios recorrentes onde parecia reverter mentalmente ao estado animalizado que havia experimentado. Estas punições extremas marcaram um ponto de virada na história medieval, demonstrando que, mesmo a nobreza mais poderosa, não estava completamente imune às consequências de seus crimes. Elas estabeleceram precedentes legais que seriam citados por séculos, criando um sistema onde a justiça pública podia, em circunstâncias excepcionais, superar os privilégios de nascimento. A humilhação pública se tornou uma ferramenta reconhecida para desarmar o poder dos opressores, mostrando que a dignidade social era uma construção frágil que podia ser demolida através da exposição sistemática. As histórias destes nobres humilhados se espalharam através da Europa medieval como avisos poderosos sobre os limites do poder absoluto. Elas alimentaram uma consciência crescente entre as classes populares de que a hierarquia social, por mais estabelecida que parecesse, podia ser questionada e temporariamente invertida. Esta consciência plantou sementes que eventualmente floresceriam em movimentos sociais mais amplos, contribuindo para mudanças graduais no equilíbrio de poder entre senhores e servos. O impacto psicológico dessas punições se estendia muito além das vítimas diretas, afetando toda a classe nobre que assistia aos espetáculos ou ouvia as histórias. Muitos aristocratas começaram a moderar seus comportamentos mais extremos, temendo que excessos pudessem resultar em humilhações similares. Este efeito moderador, embora temporário, criou períodos onde a exploração feudal se tornou marginalmente menos brutal, oferecendo pequenos respiros para as populações camponesas. A documentação destas punições pelos cronistas da época criou um registro histórico que serviu como fonte de inspiração para futuras gerações de reformadores sociais. As descrições detalhadas das humilhações nobres foram preservadas em manuscritos que circularam secretamente entre grupos dissidentes, fornecendo exemplos concretos de como o poder estabelecido podia ser desafiado. Estes textos se tornaram ferramentas de resistência, demonstrando que mesmo as autoridades mais absolutas tinham vulnerabilidades que podiam ser exploradas. Nos dias de hoje, quando observamos as desigualdades sociais extremas que ainda persistem em muitas sociedades, estas histórias medievais ressoam com uma relevância perturbadora. As estruturas de poder que permitiram os abusos dos condes, duquesas e barões medievais evoluíram, mas não desapareceram completamente. Elas assumiram novas formas. Corporações que exploram trabalhadores, políticos que se enriquecem às custas do povo, sistemas econômicos que concentram riqueza, enquanto milhões passam fome. Os métodos mudaram, mas a essência da exploração permanece irreconhecível. A diferença crucial entre aqueles tempos e os nossos está na sofisticação dos mecanismos de controle social. Onde os nobres medievais dependiam da força bruta e da intimidação direta, os poderosos modernos utilizam propaganda sutil, manipulação econômica e complexas estruturas legais para manter seus privilégios. As humilhações públicas que destruíram William de Pemberton e seus contemporâneos seriam quase impossíveis de replicar numa sociedade onde o poder está mais disperso e melhor protegido por camadas de intermediários e instituições. No entanto,
A sede popular por justiça contra opressores permanece tão intensa hoje quanto era no século XIII. Cada escândalo de corrupção que vem à tona, cada revelação sobre abusos de poder, cada momento quando os poderosos são expostos publicamente, ecoa as mesmas emoções que levaram aqueles camponeses medievais a se aglomerarem nas praças para testemunhar a queda de seus senhores. A diferença é que hoje estas exposições acontecem através de mídias digitais instantâneas, criando praças públicas virtuais, onde reputações podem ser destroçadas em questão de horas. A tecnologia moderna criou novas formas de pelourinho público, através das redes sociais, onde figuras poderosas podem ser submetidas a humilhações coletivas que alcançam milhões de pessoas simultaneamente. Embora estas punições digitais raramente resultem em consequências físicas, como as sofridas pelos nobres medievais, elas podem ser igualmente devastadoras para carreiras, reputações e estabilidade psicológica. A velocidade e alcance destas humilhações modernas superam qualquer coisa que aqueles camponeses do século XIII podiam imaginar. A lição mais profunda destas histórias medievais é que nenhum sistema de poder, por mais entrincheirado que pareça, está completamente imune à revolução moral das massas, quando a opressão atinge níveis insuportáveis. Os condes e duquesas que acreditavam ser intocáveis descobriram, da forma mais brutal possível, que sua autoridade dependia do consentimento silencioso daqueles que governavam. Quando esse consentimento foi retirado, toda a estrutura de privilégios desmoronou numa questão de dias. Se essas histórias de justiça extrema tocaram algo profundo em você, compartilhe este conhecimento. Quanto mais pessoas souberem como o poder absoluto já foi quebrado no passado, melhor preparadas estaremos para reconhecer e confrontar os abusos que ainda persistem em nossas sociedades modernas. A memória destes eventos serve como um lembrete permanente de que nenhum tirano é verdadeiramente invencível quando confrontado pela vontade coletiva daqueles que se recusam a aceitar a opressão.